No nosso podcast de hoje, nós vamos ter uma equipe do Bom Samaritano, um projeto que faz um trabalho ali na África. Você não pode ficar de fora, vem acompanhar a gente até o final. Estamos com um privilégio enorme de estar aqui com o pastor Leônidas e toda uma equipe do Bom Samaritano Moçambique. E nós estamos aqui justamente para falar desse projeto. Eu já vou começar perguntando para ele, pastor, como que começou esse projeto e aonde foi que o senhor entrou nessa jogada aí? Rapaz, esse projeto começou de forma sobrenatural. Se tem alguém aí do outro lado que está em casa que talvez não acredite muito no sobrenatural, eu queria que você só ouvisse a história, porque é algo realmente extraordinário, não é algo comum. Não foi porque eu pensei assim, bem, eu vou em Moçambique, eu vou lá ver se tem alguém precisando e vou em Moçambique. Foi algo que chegou até mim. Eu digo o seguinte, eu não fui em Moçambique, Moçambique veio até mim. Então foi o seguinte, eu representava uma missão da Europa, chamada MCE em português, né? E eu, cheguei de viagem, tinha lá uma série de e-mails para eu responder, e eu recebi um e-mail que eu entendia que era um africano me pedindo ajuda, ele mandou umas fotos, mandou alguma coisa e tal, eu entendi que pedia ajuda, e eu, depois cheguei de viagem, diz ele que levei 15 dias para respondê-lo, né? Eu respondi o e-mail, dizendo para ele, agradecendo o contato e tal, dizendo para ele que ele encontrou a pessoa mais errada do mundo. Primeiro porque eu era missionário e não milionário, então a coisa já fica diferente, né? E segundo, que eu não era pastor de uma igreja local, eu não tinha a quem recorrer, uma congregação, para pedir uma oferta para mandar para ele, então já está ruim por aí. E terceiro, eu era presidente e fundador de uma obra social que eu trabalhei durante muitos anos, eu e minha esposa, que está aqui comigo em Belém, me acompanha aqui, trabalhamos durante muitos anos com dependentes químicos, com traficantes e tal, e nós tínhamos que levantar 20 mil reais todos os meses. Expliquei isso para ele, só que a conversa foi se aproximando, depois de e-mail para Facebook, depois chegou ao WhatsApp. Aí chega o WhatsApp, aquilo fica mais íntimo, né? E eu fiz contato com o pastor da minha igreja, falei com ele sobre essa necessidade do povo, e o pastor falou assim, bem, Léo, já que você é um pastor missionário da nossa igreja, vamos levantar aqui uma oferta e você vai até a África, a gente vai te enviar à África. E eu representava a missão da Europa, eu tinha muito trabalho, já viajava demais pelo Brasil, pela Europa, outros lugares, eu tinha um centro de recuperação, eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar agora para o centro de recuperação, para a equipe que eu vou para a África agora, como é que eu vou falar para minha esposa que eu vou para a África, a minha liderança lá na Europa que eu vou para a África, vamos chamar de louco, vou fazer o que lá, porque meu trabalho não é lá que eu tenho que ir. Então, falei com esse pastor missionário, que eu não conhecia, falei com ele pelo WhatsApp, olha, a igreja vai fazer um movimento financeiro, eu mando dinheiro da minha passagem e eu não vou aí, e está tudo certo, e aqui acaba a conversa. E eu percebi que ele ficou em silêncio, né, no WhatsApp, ficou meio triste, e ele falou o seguinte, poxa, eu não queria o seu dinheiro, eu queria ser seu amigo, eu queria que você viesse aqui na minha aldeia nunca veio um homem branco, que eles chamam de muzungo, nunca veio um muzungo, um homem branco. Eu confesso que me assustava um pouco, sabe, esse negócio, essa conversa, eu ficava um pouco assustado com isso, e eu fiquei assim, rapaz, eu perguntei para ele, que loucura é essa, que conversa é essa, como você me encontrou, quem te deu o meu e-mail? Eu nunca fui na África, eu sempre tive desejo, desde muitos anos, né, eu ajudei um missionário africano, isso em 88, 89, então eu tinha vontade de África, mas eu não tinha contato lá, e ele então me contou essa história, ele disse o seguinte, numa noite, lá em Moçambique, ele dormindo, Deus deu para ele um sonho, e o sonho mandava ele ir até a praça da cidade. Se você que está em casa nos ouvindo, gosta de geografia, procura lá Moçambique, o país, procura a capital que é Maputo, e procura depois a quase 2.000 quilômetros para dentro, Quelimane, que é a capital da província da Zambésia. Ele teve um sonho que Deus o mandava ele ir à praça dessa província, que é na Zambésia, e ele acordou, sem entender muito bem, ele foi até a praça principal
da Zambésia. E chegou, que é próximo da casa dele, fica uns 10 quilômetros da casa dele, talvez, 8 a 10 quilômetros. E ele chegou lá e viu uma multidão de órfãos e viúvas que recebiam doação dos muçulmanos, que era um pão de 250 gramas, que era a única refeição desse dia, que era doada pelos muçulmanos lá todas as sextas-feiras. Isso acontece ainda até hoje. E ele não entendeu por quê, porque ele não tinha recurso, mal para comprar pão para a casa dele, como é que ele vai dar pão para aquela turma toda e tal, e comida. Passou-se um tempo, ele teve o segundo sonho. Por isso que eu falei no início que o negócio é meio sobrenatural, meio loucura. Só gente que tem da fé mesmo que vai conseguir entender essa história. Tem que acreditar em Jesus. Tem que acreditar. E no sobrenatural de É Deus. algo diferente. Ele teve outro sonho, que Deus o mandava, perguntava para ele se ele podia dar comida àquele povo todo na sua casa. Vem cá, qual era a profissão dele para ele ter essa condição? Ele tinha uma pequena carpintaria, que depois faliu essa carpintaria, porque os chineses compraram toda a madeira lá de Moçambique, então ficou sem madeira, e ele trabalhou um tempo numa empresa irlandesa, que fazia peso das crianças, medição, e trabalhou, só que essa empresa faliu depois, ele estava sem então, trabalho. Da onde ele ia ter esse dinheiro? Essa é a questão. Aí eu vou te explicar como é que tem esse dinheiro. Então, quando passou-se um tempo, ele recebeu uma ligação de essa empresa irlandesa que eu falei, o chamou, dentre 600 funcionários, ligaram para ele que queriam premiá-lo porque ele fez um bom trabalho, ou seja, indenizá-lo. Aí ele ficou sem entender, ele foi ao banco, chegou no banco, foi à empresa, né, deram um cheque para ele, e falou assim, olha, esse aqui é um cheque para te premiar, porque você foi um bom funcionário e tal, e ele ficou sem entender com aquele cheque, e ele falou que já queria encurtar a conversa, porque o patrão podia mudar de ideia, e ele correu, foi para o banco, e quando chegou lá, perguntaram, quer depositar ou sacar? Não, quero sacar, quero levantar, eles falam levantar, quero levantar todo o dinheiro. Sacou o dinheiro, chegou em casa com R$9.000, em valores do Brasil, R$9.000, que para eles é uma pequena fortuna. E quando ele vem para casa, ele vem bem, eu vou comprar uma moto, que eles chamam de mota, vou comprar uma moto, vou comprar roupa para minhas crianças, eu vou comprar comida, eu vou melhorar minha casinha mesmo, é um barraquinho. Quando chega em casa, a esposa pergunta, que a esposa sabia desses sonhos todos, que ele compartilhava com ela. Então, Danilo, e agora, o que você vai fazer? Aí ele falou assim, Léo, eu respondi o que eu não queria responder. Eu respondi, bem, agora vamos comprar comida para as crianças. Então começou a comprar comida e levar lá nas sextas-feiras. E a esposa estava com ele nesse sobrenatural. Não, ela é mais sobrenatural, porque ele diz que ela é mais crente do que ele. Porque ele falou, eu não queria fazer esse negócio. Quando eu vi, eu já estava dentro. Ele falou, meu Deus. Ele fala, ela é mais crente do que eu. Então eles começaram a comprar e levar às sextas-feiras comida lá para essas crianças e essas viúvas. Só o que o sonho... Lembre só, preste atenção nesse negócio que isso é legal. Deus tinha falado com ele para receber na casa, não era lá na praça. Essas crianças, essas viúvas começaram a descobrir o seu endereço, onde ele morava, e começou a aparecer na porta dele. Ele abria a porta de manhã, já tinha lá uma pequena multidão. E quem quiser um dia lá ver, essa pequena multidão está lá até hoje, tá? Então, ele com esse recurso começou a levar. E eles começaram a descobrir, começaram a vir ao seu quintal. Só que o dinheiro acaba e a fome não. Sabemos disso, não é isso? Com certeza. O dinheiro acaba, a fome não. Então, ele percebendo o dinheiro acabando, ele começou a pedir a Deus que um homem, um anjo no mundo, pudesse ajudá-lo. Começou a orar a Deus, ele foi para o joelho, começou a orar, e que parecesse alguém no mundo que pudesse ajudá-lo. Aí que ele teve outro sonho. No sonho, ele sonhou com 3 letras, M-C-E. Não sei se vocês lembram, eu falei no início que eu trabalhava na missão europeia, e essa missão é Missão Cristã Europeia. Então, a sigla dela era MCE, as 3 letras. E ele descobriu naqueles dias ali, quando ele foi indenizado, ele ganhou um celularzinho velho, e ele descobriu que tinha um tal de Google, que Google sabe tudo. Disseram para ele lá que Google sabe tudo. Eles chamam lá Google, corretamente. Nós falamos Google, porque nós temos uma influência americana, nós somos folgados, né? Mas eles falam português correto, Google. Do jeito que se descreve. Que se lê. Está escrito Google, é Google. Ele aprendeu, foi lá no Google, botou MCE e fez pá, clicou, encontrou Missão Cristã Europeia. Olhou para aquilo, foi lá, pá, clicou, encontrou o meu e-mail. Eu nunca encontrei o meu e-mail fazendo isso.
Depois que ele me contou essa história, eu fui procurar, não achei. Nem ele achou mais. E ele me passa esse e-mail para mostrar o projeto e para pedir ajuda. E eu respondi do jeito que eu falei, né? Olha, eu não tenho condição nenhuma. Rapaz, quando ele me contou isso, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que lá ver esse negócio. Conversei com a esposa. A esposa falou assim, ai meu Deus. Peraí, a esposa está aqui, né? Tá aí. Então, vou chamar ela para entrar aqui e falar. O que, que ela falou? O que ela falou, como é que foi? Vem, entre aqui com a gente no Ela podcast. vai contar a impressão dela, como foi que ela recebeu a notícia que eu falei que ia para a África. O que, que aconteceu? O que aconteceu? Não, mas fica aqui, ela fica aqui com a gente. O que, que aconteceu quando chega esse homem, sendo que é acostumado com a Europa, né? Chega e diz, vai para a África agora. Pastor, foi um susto, né? Primeira coisa que eu disse para ele, olha só, tá liberado. Pode ir, vai lá, abençoa o povo, vê o que você pode fazer, mas me prometa que você não vai voltar com uma viagem marcada, uma viagem de volta marcada. Aí ele falou, não, tá tudo certo, tá prometido. Só uma visita. Só uma visita, seria uma única viagem. E não aconteceu assim, né? Ele lá ainda me liga e fala, amor, eu volto aqui em tal dia, tal mês. Eu falei, como assim? Ele, olha, quando eu chegar em casa a gente conversa, mas eu preciso voltar a esse lugar. E hoje até agradeço a Deus por ele não ter me ouvido, né? Porque nós estamos experimentando coisas muito bacanas naquele lugar. A gente tem visto coisas lindas acontecendo lá. Amém. E não é só ele que vai agora, né? Não, não é. Inclusive, o primeiro ano que eu fui foi de uma forma bem interessante também. A viagem já estava próxima, né? E uma pessoa me perguntou assim, por que você não vai? Eu falei, não, eu não vou dessa vez. Aí ele perguntou, mas por quê? Eu falei, nossa, é uma viagem muito cara. E aí ele falou assim, o problema é só dinheiro? Eu falei, é. Aí ele falou assim, então pode preparar a mala que você vai. E a viagem aconteceu. Agora me pergunta se eu quero voltar naquele lugar. Já fui 2 vezes, estou me preparando para ir a terceira, né? Meu coração está lá. Amém. Muito obrigado. Ok. Continuando, então. Quando eu chego lá, eu tomei um choque. Primeiro é o seguinte, ele me disse, pastor, pode vir que a minha casa é a melhor casa da aldeia. E eu acreditei nele, né? E ele não mentiu, a casa dele realmente era, e agora é muito mais ainda, né? Melhor casa da aldeia. Estava esperando o quê? Uma casa com ar-condicionado? Eu não esperava isso, ar-condicionado não, mas eu esperava uma casa que tivesse um piso, pelo menos, tivesse um banheiro, pelo menos, uma cozinha, pelo menos, tivesse uma cobertura, pelo menos, em cima. Eu esperava isso. Não esperava. Ar-condicionado não. Rapaz, mas quando eu chego lá, meu amigo, tomei um choque. Eu não fui sozinho, levei comigo uma enfermeira na primeira viagem, levei comigo uma pessoa que trabalha com um palhaço, o Palhaço Alegria lá do Rio de Janeiro. E ele, o palhaço, já conhecia Moçambique em outro estado. Ele se assustou quando chega ali. Quando ele se assusta, eu fiquei mais assustado ainda. Peraí, ele já conhece assustado, imagine eu. Então não deu para a gente ficar na casa do pastor Danilo, foi o primeiro e único conflito que eu tive ali. Falar com ele, com a esposa, que eles prepararam tudo, eles pesquisaram como é que é homem branco. Eles pesquisaram como que o homem branco come, eles compraram talheres, que eles comem com a mão. Eles compraram talheres, eles compraram travesseiro, fizeram um negócio o melhor que podiam. Perfeito. Só que para a gente era inviável. A enfermeira ficou ali, e aonde é que eu vou lavar o cabelo? Eu falei, eu não sei nem onde vai fazer o 1 e o 2 quando eu vou lavar cabelo, entendeu? Não tem como lavar cabelo de menos. Fomos para uma pousada, se é que pode chamar aquilo de pousada, né? Porque aquilo era... O arroz que a gente comia vinha cheio de mosca. Eu tirava as moscas. Mas a mosca não era proteína do arroz? Rapaz, eu acho que aquilo fazia parte da culinária local, entendeu? Mas eu não confesso que eu não tive coragem. Tirei a mosca e comi só o arroz. Era bem precário aquilo ali. Mas aí lembra que eu falei no início, que eu falei para ele por e-mail e depois por telefone, que eu era a pessoa errada. Você lembra disso? Sim. Lembro, sim. Lembra? Quando eu chego lá, cheguei numa sexta-feira. Primeiro é o seguinte, eu posso fazer uma pausa, vou contar isso aqui que é interessante. Eu estava indo com medo, né? Quando eu chego na África do Sul, eu fiz escala em Joanesburgo, capital da África do Sul. Peguei meu celular, passei um WhatsApp para ele. Ô Danilo, já estou no seu continente, estou aqui na África do Sul. Ele recebe a mensagem, olha para a esposa e fala assim, mentiroso esse branco.
Bem me disseram que branco é mentiroso, branco não vem na nossa aldeia. Não vou buscar no aeroporto, porque isso é mentira. Como pode ele passar uma mensagem para mim com o telefone do Brasil e dizer que está na África do Sul? Mentiroso. Não vou buscar o branco no aeroporto. Eu peguei um voo em Joanesburgo e fui para Tete. Quem gosta de geografia, procura lá Tete, eu acho que é assim que se pronuncia, lá em Moçambique. Passei o zap para ele. Olha, daqui a pouco mais estou chegando aí, estou pousando aí em Quelimane. Estou em Tete, já estou no seu país. Ele chama a esposa, muito mentiroso mesmo esse branco. Olha só, dizer que está em Tete, que mentira. O telefone dele é do Brasil, o meu telefone é do Brasil. Isso é mentira. E a esposa, como eu falei também, que ela é mais crente que ele, vamos lá buscar o anjo de Deus, vamos lá buscar o muzungo e aquela coisa toda. E ele, o único dinheiro que ele tinha, ele alugou uma caminhonete velha. Uma caminhonete estava lá velha e foi no aeroporto nos buscar. O homem falou assim, para que você quer aluguel? Ele, vou lá no aeroporto buscar alguém. Vai vir de onde? Do Brasil. Do Brasil não vem. Para a sua aldeia, muzungo. Muzungo não vem. Olha, se ele não vier, eu não te devolvo o dinheiro, hein? Aí ele, tudo bem, mas ele com medo que eu realmente não fosse. Até ele tinha medo, ele estava com dúvida, que ele achava que eu era um mentiroso. O voo atrasou em Tete, houve um problema lá, que foi uma bênção para o problema que houve, porque houve um problema lá com os chineses, e com isso eu consegui passar com excesso de peso, e consegui passar com muita mercadoria que tinha levado de doação para deixar lá, né? Eles deixaram a gente passar. E eu, quando chego lá, e ele, quando falava com esse homem, ele falou assim, por favor, espera só mais 5 minutos. Se ele não vier, se o avião não chegar, você pode ir embora. Quando ele falava com o homem, esse homem que ele alugou o carro, ele ouviu um barulho. Que lá é um lugar pequeno, só chega um avião e só sai um avião. Então dá para ouvir de longe. Ele, olha, o anjo está chegando. O anjo de Deus está chegando. Isso é fé, né? Isso é fé. Isso é um negócio que não dá para contar para qualquer um, não. E quando o avião pousa, um avião pequeno, rapidamente o avião fica vazio, eu desci na 2 degrauzinhos pequenininho, ele olhou com a esposa dele e falou assim, ali está o anjo de Deus. Olha o cabelo dele. Esse cabelo de alumínio eu conheço. Ele chama de cabelo de alumínio. Ele chama de cabelo de alumínio. Olha o cabelo dele. É o cabelo branco de alumínio. É ele mesmo. Ele é o anjo que Deus mandou. E eu com muito medo dele, ele com muito medo de mim. E eu cheguei assustado com ele, ele assustado comigo. Aí foi quando eu fui ver a casa dele, que não deu para ficar e tal. No sábado, ele organizou uma programação evangelística num campo. Aí eu imaginei um campo de futebol, gramado, uma trave, até com arquibancada. Imaginei na minha cabeça louca. Quando eu chego lá, pastor Rodrigo, tristeza muito grande. Eu vi meninos usando vestido, não por opção sexual, porque só tinha vestido. Eu vi todas descalços. Uma pobreza enorme. Não, pobreza não, é miséria. Pobreza tem aqui no Pará, tem no Rio de Janeiro. É miséria. Eu vi gente com fome. E eu me senti muito mal, porque eu fui ali preparado para pregar numa programação evangelística no campo. Eu me senti muito mal, porque eu me senti um pecador, eu falei, eu sou o homem errado. Inclusive o sermão que eu trouxe para pregar aqui é um sermão errado. Senhor, me perdoa, eu sou um pecador. Comecei a chorar mesmo, chorei. Chegou a hora de pregar, fui pregar, uma multidão se converte. Quase caí dentro de uma vala que tinha atrás de mim, mas eu queria vir embora. Falei, eu vim para o lugar errado, o meu trabalho não é aqui, porque muita necessidade. Quem sou eu para ajudar alguém? Sou um miserável, não tenho nada. Domingo fui pregar numa igreja, se é que podemos chamar aqui de igreja, que era um negócio de barro, de chão, de barro, um calor insuportável, não tem janela, só tem uma portinha para entrar, e outrazinha passei pequenininha de barro. Lá a janela, às vezes, é 3 pedacinhos de bambu que fica assim, que às vezes só para dar uma circulada no ar. Um culto, meio-dia, você tem que ligar o celular. Um balancinho bem rústico. É muito rústico, é negócio altamente primitivo. E quando eles têm isso, eles estão felizes, que é uma igreja. Quando a igreja está nesse nível, eles podem convidar um pastor para ser pastor ali, porque normalmente é debaixo das árvores que eles se reúnem. Tem uma árvore típica, que eu esqueci o nome, mas também tem mangueiras e tal. E o cheiro era muito forte ali dentro. Aqui no Brasil, mesmo pessoas que não têm muita condição, pode ser que uma minoria não tenha, mas tem um sabonete, um desodorante, uma pasta de dente. Lá não tem nada disso. Deixa eu lhe perguntar um pouquinho da cultura lá da nação, porque quando a gente fala que é uma nação com muita pobreza, o porquê é muita pobreza? Esses países,
muitos desses países africanos, assim como no Brasil também, são países que há muita corrupção. Muita corrupção. E Moçambique, ele foi colonizado pelos portugueses. Os portugueses saíram depois, em 75, por aí, salvo Então erro. fala português. Eu posso ir lá com o meu português e vou ser entendido lá. Tranquilamente. Ainda mais brasileiros, eles entendem muito bem. Agora, é bom ressaltar que só fala português porque português se aprende na escola, ou se aprendia até pouco tempo atrás. Porque a língua oficial é português, mas só quem é alfabetizado que aprendeu a falar português. Porque o dialeto local é chuabo. Então, por exemplo... Chuabo. Chuabo. O pastor Gabriel que está aqui fala muito bem chuabo. Fala bem chuabo. Deve falar umas 3 palavras, 4 mais ou menos. E quem não estudou não fala português. Daqui a pouco a gente chama ele para falar um pouquinho de chuabo para a umas gente. 3 palavras, talvez ele fale, né? Então, isso é muito difícil. Então, todo culto tem que ser traduzido, apesar de alguns entenderem bem, mas os idosos, as viúvas, os senhores, não entendem. Isso tem que ser chuabo, apesar da língua ser português. Mas aquilo, o governo não tem nenhuma ajuda, não tem aposentadoria, não tem como é que é aquele salário de desemprego? Tem um salário de desemprego, auxílio-desemprego, não tem nada disso. O país vive de doação, o país vive de ajuda humanitária. O que vive o país tal? Vive do turismo, vive da soja, lá vive de ajuda humanitária. Então, quem vive de ajuda humanitária é importante manter a pobreza. Então, o governo tem a escola pública, mas as crianças para estudar têm que pagar folha, têm que pagar fazer prova, têm que pagar seu próprio uniforme, tem que pagar o zelador que trabalha ali, que eles têm que pagar, e a escola pública. E quem não tem, simplesmente não estuda. Você vai a um hospital, você há um remédio, um medicamento, custa R$1. Se você tem R$1, você toma. Se você não tem, não toma. Você vai tomar um soro, você tem que pagar pelo soro que você toma. É um negócio absurdo. E você é atendido por quê? Você quer ser atendido pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, médico, isso é muito raro. Aí você tem que pagar. Então, acho que de 15 ou 10 reais, talvez o Gabriel saiba melhor esses valores, porque ele ficou lá 3 meses de uma vez só. E quem não tem, morre. Simplesmente morre. Eu vi pessoas lá, por isso que eu queria vir embora, quando eu falei que era a pessoa errada, eu vi pessoas morrendo de malária, morrendo de fome, morrendo de AIDS. AIDS é muita. Na África, todos estão infectados ou afetados. Infectados ou afetados pelo vírus. Todos, porque de alguma forma a gente sofre. Então, quando eu vi aquela pobreza, na segunda-feira fui visitar umas viúvas que ele cuida, olhei, tinha uma senhora com 14 crianças passando fome. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu quero ir embora, fiquei mal, mexeu com as minhas emoções, mexeu com o meu emocional. Pastor Danilo, eu não aguento mais, para mim já deu. Só que a enfermeira estava comigo, pegou meu celular e filmou aquela família. E ela fez um pedido, falei com ela, faz um pedido aí de ajuda. E ela falou pessimamente português. Se alguém tem, eu não sei, não farei isso com muita facilidade, mas se você pode pesquisar lá, acho que foi julho ou agosto de 2016, vocês vão ver lá essa gravação no meu Facebook. Então, ela pediu ajuda, falando pessimamente português, ela fala mais chuabo. E quando eu postei aquilo, pessoas começaram a me ligar. E hoje, não sei se vai ter possibilidade de depois passar um vídeo. Hoje nós temos escola, nós temos igreja, nós temos padaria, que é uma história à parte. A padaria é um podcast à parte, porque a padaria mudou a vida do meu sobrinho, mas mudou completamente. Meu sobrinho fazia pão como hobby, foi lá ensinar a fazer pão. Hoje meu sobrinho é um padeiro famoso no Brasil. Ele enche hotel até, se ele vier aqui em Belém, enche hotel em Belém. Então vamos trazer ele aqui. Enche hotel para fazer, mas é caro para trazê-lo. É caro, tá? Ele é empresário hoje na área de pão. E conhecidíssimo, famoso. Ele enche o hotel onde vai, que ele dá curso de... Hoje ele comprou uma escola lindíssima lá em Niterói, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. É uma escola de pão. Ele não vende pão, ele dá aula. E ele hoje, graças a Deus, está muito bem de vida, mas ele não esqueceu do projeto lá. É um dos nossos contribuintes fiel e vai lá todo ano. Amém. Deixa eu chamar aqui o pastor Gabriel para falar um pouquinho de chuabo com a gente. Ele sabe bem. Olha, a língua, o dialeto local eu disse aqui que chuabo. Você sabe falar chuabo, agora, por favor. Vai ter que mostrar. Como é que se pronuncia bom dia? Magumi. Magumi. Como está? Tudo bem? Aí você responde, estou bem. Penenhuo. Estou bem, e você? Muito bom, então já dá para pregar em chuabo. Eu comprei um
são 4 evangelhos e o livro de Atos, já traduzido para o Schwab, eu tenho em casa. Eu falei com o pastor Danilo que quando eu voltasse lá, eu iria pregar em Schwab. Ainda não consegui, não. Mas Já está quase. mas assim, o que eu notei é que quando você se esforça para entender alguma coisa da linguagem deles, eles se sentem honrados, porque é você dizendo que eles são importantes. Então, eu tentei conseguir cumprimentá-los, Deus te abençoe, Molugu Aruruye, Deus vos abençoe, Molugu Aruruyeni, e eles se sentem importantes, como são importantes. Porque às vezes quando a gente chega lá, eles acham que nós somos mais importantes que eles, mas nós estamos lá porque eles são importantes. Muito bom. Então vamos aprender a falar essa dica para chegar um pouquinho lá, né? Vamos continuar então o nosso papo. Muito obrigado Agora, todos pelo vocês estão pouquinho de convidados, Schwab, né? Estando em casa, ouvindo o podcast, Então pronto. estão convidados a participar conosco lá e fazer uma viagem. A gente faz uma viagem para... A ideia do ano passado era fazer 2 viagens, 2 caravanas. Não teve por causa da pandemia. Mas o ano que vem, se Deus quiser, e a gente conseguir com essa guerra acalmar, a pandemia, nós vamos voltar a fazer 2 ou 3 viagens missionárias para lá, para que outras pessoas possam viver aquilo que nós estamos vivendo. E ver em loco o que Deus está fazendo ali, que é tremendo. Bom, continuando, para a gente caminhar dentro de algumas coisas específicas, eu queria lhe perguntar como são as igrejas de lá. Bem, eu acho que eu já comentei aqui, quando a igreja ela tem uma estrutura de barro, né? Um telhado de uma telha dessa de zinco ou de capim, aquilo já é uma igreja que já está apta a convidar um pastor para pastorear esse rebanho. Então, seria uma igreja mais ou menos, vamos dizer que rica para a realidade deles? É uma igreja rica, nas aldeias é uma igreja rica. Mas a realidade, por exemplo, o pastor Gabriel conhece bem um pastor que ele fundou 60 igrejas. E ele é uma pessoa que não tem R$1 no bolso. Um dia, tinha um grupo de 8 pastores que me chamaram para conversar. E fui conversar com eles e eles me pediram ajuda. Eu falei para eles o seguinte, olha só, eu não estou aqui, eu não vim aqui para ajudá-los, eu vim aqui para ajudar as crianças e as viúvas. Mas se eu fosse ajudar vocês, o que vocês mais precisam? Eles olharam para o outro e disseram, nós precisamos de uma bicicleta. Se eu for perguntar para um pastor, aqui eu acho que da América toda, perguntar, o que você mais precisa? Eu acho que eu vou ouvir poucas vezes que eu preciso de uma bicicleta, né? Uma bicicleta, ele pode se sentir até menosprezado, dizer que eu vou te dar uma bicicleta. Exatamente. Só se for uma bicicleta para fazer corrida, uma bicicleta especial, só se for para isso. Aquelas de alumínio, né? Um negócio especial. Aí, eu falei o seguinte, quem mais precisa aqui desses 8? A que mais precisa é esse. Eu vi que esses que eles disseram que mais precisa, eu falei, mas por que vocês precisam? Tem pastor que anda 100 quilômetros ou mais a pé por semana para visitar suas ovelhas. 100 quilômetros. 100 quilômetros a pé por semana. Então, o sapato dele, quando tem, é todo furado. E eu perguntei assim, desses estão aqui, qual que mais precisa? Aí eles apontaram, aquele ali. Eles foram honestos, aquele ali mais precisa. Quando eu olhei para o homenzinho, o homem, tadinho, estava acabado, cansado, uma roupinha toda maltrapilho, o sapato tinha mais pé para fora do que para dentro do sapato. Eu falei o seguinte, olha só, para esse aqui, eu vou comprar uma bicicleta. Quanto custa uma bicicleta? Aí fizeram as contas lá e chegaram um valor, tanto a bicicleta. Eu falei, para essa bicicleta eu tenho dinheiro, toma aqui e compra uma bicicleta. E saí daí e falei, se eu conseguir mais dinheiro, eu compro mais bicicleta para vocês. Aí dei para eles, esse pastor, por exemplo, eu tirei meu sapato, dei para ele, e dei umas roupas para ele, que ele estava sem roupa nenhuma e tal. E comecei a pedir ajuda, porque eu estava fazendo uma campanha, no meio de uma campanha, para comprar mochila para as crianças ir para a escola. Mas, graças a Deus, rapidamente a gente fechou essa campanha. Aí, por exemplo, um pastor me ligava, Léo, eu quero ajudar para a mochila. Eu falava, a mochila eu já tenho. Você pode ajudar na bicicleta dos pastores? Aí começou a chegar dinheiro. E eu, então, eu doei uma, minha filha ouviu eu contar essa história para a mãe, doou a outra bicicleta, minha filha. Então, faltavam 6 bicicletas. E em 3 dias, nós compramos as 6 bicicletas que faltavam. Mandei montar as bicicletas, enchi o pneu, lubrificar, montei tudo, colocamos em da van e no domingo fomos entregar lá numa aldeia. Olha, eu fiquei emocionado e constrangido. Eles ficaram em êxtase. Eles fizeram uma cerimônia com o seu paletó, a gravata, ficaram ali para poder receber aquela bicicleta
parecia que estava recebendo um carro zero. Porque os pastores andam 100 quilômetros e mais, às vezes, a pé. Então, qualquer coisa que a gente faça, por menor que seja, já é muito para eles. Amém. Muito bom. E como é a formação desses pastores? Formação teológica, formação acadêmica, zero. Zero. A imensa maioria nem lê sabe. Nem lê sabe. Mas tem Bíblia. Alguns não têm Bíblia, a maioria não tem Bíblia. Eles dividem entre eles, então repartem lá, não tem Bíblia. Porque a Bíblia é, quando tem para vender, é muito caro. Como que a pessoa que está nos ouvindo, que está vendo aqui, pode ajudar nessa questão das igrejas e dos pastores lá? Bem, infelizmente, a melhor forma é nós temos uma conta bancária do projeto Bom Samaritano, né, uma conta CNPJ, aqui no Brasil, e nós enviamos para lá todos os meses os recursos que chegam até nós, a gente envia para lá. Temos uma equipe, temos uma diretoria, tudo certo, e o pastor lá. Podemos passar também o contato do pastor. O ideal, porque assim, por causa do peso, eu sei que o povo do Brasil é generoso. Se fizermos uma campanha aqui agora, nós levantaríamos agora 100 Bíblias, 200 Bíblias facilmente. Mas como levar para lá? Porque nós vamos no avião e o excesso de peso não, Sim, é caríssimo. muito difícil. Caríssimo. Então, o ideal é comprar a Bíblia lá. O pastor Gabriel me falou que a Bíblia lá custa em torno de R$50, uma Bíblia comum. Lá em torno de R$50. Uma Bíblia comum. Então, podemos depositar R$50 na conta, a gente manda para lá e o pastor Danilo vai comprando a Bíblia e vai ofertando aos pastores, que for todo mundo. E muita gente não sabe ler, então não adianta ter uma Bíblia em casa. Agora, a formação teológica deles é zero, às vezes é muito precário. Existe ainda, não no nosso ministério que a gente ajuda lá, mas tem pastor que tem 4 esposas. Porque culturalmente, o moçambicano pode ter 4 esposas. E tem alguns pastores que têm 4 esposas, mas aí a cultura... Como lidar com essa situação, né? Como que... É outra complicação. Como nós aqui lidar com isso, mas, por exemplo, quando eu estava conhecendo o pastor Danilo, eu fui fazer essa pergunta. Porque é o seguinte, eu respeito qualquer cultura, desde que essa cultura não conflite com a cultura bíblica, porque para mim o que prevalece é a cultura bíblica. Com certeza. E eu perguntei para ele, Danilo, por que você só tem uma esposa? Aí ele ficou assustado com a pergunta, e eu mantinha a cara séria, né? Ele, primeiro, que eu só amo a minha esposa, a Benilde, ele ama aquela esposa. Segundo, que a Bíblia não me autoriza a ter mais de uma esposa, só esposa de uma só mulher. Eu falei, esse homem é de Tá Deus. certo, marido de uma só mulher é um mulher. quesito para ser Exato, para ser um líder, pastor, um pastor. né? Muito... Tá certo. A gente chama de novo o pastor Gabriel aqui para ele falar um pouquinho da economia local. Como é a questão salarial daquele lugar? Um dia eu, conversando com os jovens lá, e eu perguntei aos jovens que eu gosto de falar sobre questão de sonhos, e já é uma coisa assim que te choca um pouco, porque você chega para um jovem lá e pergunta para ele, qual o seu sonho? E ele olha para você e fala, mas como assim? E qual o teu alvo? Nenhuma perspectiva de vida. A perspectiva deles é comer hoje. E aí começamos a falar 3 meses, falando sobre sonhos, e um falou para mim assim, aí já no final ele já falava alguma coisa, um disse, eu queria ser policial. E eu ainda brinquei com ele, que eu falei assim, é para bater nos outros? Ele falou, não, pastor, é porque tem salário. E um salário de um policial lá vai girar algo em torno aí de 5 mil meticais, aí, R$500. Quanto é um medical? O Em real. O real vale em torno de 12 meticais. Sobe um 12. pouquinho, desce um pouquinho. Entre 10 e 12. Então, normalmente a gente chuta 10, que fica mais fácil para fazer as contas. Mas ele tem uma variaçãozinha, um dia está 11, um dia está 12, desce para 10, por causa da variação do dólar. Tem o salário mínimo da nação? O salário mínimo lá, pelo que eu entendi, gira em torno de R$400, 300 a R$400. Mas esse salário mínimo da nação, lá para a nação, dá para comer todo dia? Lá a gente conversando, na época, dava para comprar 10 frangos. O frango estava 300 meticais, um salário de 3 mil meticais compraria uns 10 frangos. Então, assim, na época que eu estive lá, foi em 2021. 2021, agora na pandemia, de março a final de junho, fiquei lá 3 meses. Então, quando a gente fala sobre 10 frangos, e a gente pensa, porque a gente pensa brasileiro. Então, pensa assim, 10 frangos, eu comendo frango todo dia, quanto vai dar? Mas frango não é comida de todo dia. Frango é comida de festa. Então, no dia 1 de junho, dia das crianças, aí uma família compra um frango, os que podem.
no Dia da Mulher, aí eles comemoram, no Dia da República, frango é uma comida de festa e não é para qualquer um, é para quem tem uma condiçãozinha. Então, no dia a dia, eles conseguem fazer quantas refeições? Uma família moçambicana consegue fazer quantas refeições no dia? O comum é uma refeição por dia. Por dia. Uma refeição. E não tem proteína todo dia? Não. Proteína da nossa cabeça. 2 refeições por dia já é considerado rico. Um dia eu conversando lá, e conversando com o pastor Danilo, e nós estávamos chupando laranja. E eu brincando com ele, a gente conversando, eu falei, laranja é bom porque laranja tem vitamina C. E ele olhou para mim e fez assim... E eu não entendi muito bem porque ele riu, eu pensei comigo, falei, laranja tem vitamina C, não sei porque que ele está rindo. No dia seguinte nós estávamos almoçando e no almoço era mocone de couve, qualquer folha cozida é mocone, e era mocone de couve. E aí eu conversando com ele, novamente eu falei, couve é bom porque tem ferro, combate a anemia. E ele olhou para mim e fez... E eu olhei para ele e disse, Muzungo, homem branco, Muzungo é muito engraçado. Muzungo gosta de vitamina. A gente come porque é de comer. Um povo que come mais folha de batata doce do que a batata doce, porque a folha nasce primeiro. Então, a refeição, um jovem amanhece, às vezes um homem amanhece e pensa, hoje eu não tenho nada para comer. Então, vou tentar fazer 5, 10 meticais, R$1, para comprar um punhadozinho, um copo de farinha de milho, misturar com água, não leva sal nem açúcar, ferver e fazer uma comida que eles chamam shima, que é uma massazinha. Então, se ele tiver 2 massinhas de shima, é a refeição dele do dia. Então, o shima é água? Água e farinha de milho. Farinha de milho. É o que nós chamamos de fubá. Lá é branco porque o milho é branco, né? Entendeu. Aqui é chibé. Chibé. Aqui no Pará tem bem parecido também, que é a água, a farinha e o sal, que os ribeirinhos comem, a gente chama chibé. Mas, geralmente, o ribeirinho come isso quando ele não consegue ter a comida do dia. Lá, às vezes, é tudo que vai poder comer. Lá não tem a outra opção. Lá nós temos 90%, 95% das crianças são desnutridas. Essa é a realidade de todo o país, certo? Não de todo o país. Existe no meio desse grupo de pessoas, algumas pessoas com muito poder aquisitivo? Sim. Quem seriam essas pessoas? O presidente, os políticos e alguns sul-africanos, alguns chineses e alguns indianos. Não tem nenhum moçambicano. Os grandes comércios lá, dificilmente, eu particularmente, em 3 meses, não vi nenhum. Você vai entrar num comércio lá e o dono do comércio é um moçambicano. Eu não vi. Lá na cidade de Quelimane tem 3 grandes mercados. O Shoprite, o Number One e o que eles chamam Mercado Fruta. Um é chinês, o outro é sul-africano e o outro eu não sei se é indiano ou sul-africano também. Eu fui com um jovem de 15 anos, fui lá olhar que eu estava querendo comprar um bolo de festa para levar para eles. E eu fui ver como que era lá o valor. E esse jovem de 15 anos foi comigo, o Milton, que ajuda na cozinha. E quando nós entramos nesse mercado, ele ficou olhando em volta, assim, é a cidade dele. E ele falou para mim, eu nunca entrei aqui dentro. Porque, por que vai entrar? Porque não é para eles o mercado. E eles têm medo de ir. Eles têm medo da polícia. Eles têm medo de fazer uma... Não existe manifestação de... Não existe isso. Muito bom. Vamos chamar agora a Lloyd, que é mais uma integrante dessa equipe que tem feito o trabalho lá. E eu queria te perguntar qual é o objetivo realmente do projeto Bom Samaritano Moçambique? Qual o projeto que está sendo executado lá, nesse momento, e para que vocês estão fazendo a mobilização? Essa é uma pergunta muito boa. O nosso objetivo, a gente fala que a nossa missão é dar assistência a órfãos e viúvas que são vulneráveis, da assistência na saúde, da assistência na educação,
e, obviamente, ensiná-los e discipulá-los e levá-los, né, apresentar o evangelho para eles, mostrar essa realidade. E hoje o projeto ele é muito diferente do que ele foi no começo, né? Acho que quem está assistindo desde o começo, o pastor Léo falou como era. Hoje a gente vive uma outra realidade. Hoje a gente tem uma estrutura tanto física quanto uma estrutura de organização muito maior, né? O processo está sendo muito abençoado. Deus tem aberto muitas portas. E se você vai lá, a gente sempre comenta que o Bom Samaritano é como se fosse um oásis ali, é um deserto, muitas casinhas muito simples, todas são, dá para contar no dedo quantas casas ali são de bloco, que eles chamam, né, que é casa de alvenaria, a maioria é casa de pau a pique, com um telhado de capim, e o Bom Samaritano tem uma estrutura hoje, graças a Deus, e o nosso objetivo é que essas pessoas vulneráveis, as crianças, as viúvas, os idosos, eles tenham, no mínimo, alimentação, que eles tenham dignidade, que eles tenham educação. A situação em Moçambique de educação é muito complicada, então as crianças precisam que alguém seja responsável por pagar uma matrícula, por comprar um uniforme, por comprar um material, porque o governo não oferece nada disso. Então, o Bom Samaritano hoje consegue, graças a Deus e ao suporte de muitas pessoas, fazer isso. Dar essa estrutura para que a criança possa estudar. A gente tem reforço escolar, a gente tem uma escolinha que é uma pré-escola para as crianças da comunidade e também para as crianças do projeto. A gente tem entrega de cesta básica para as viúvas e a gente tem o mais importante, a gente sabe que a comida é muito importante. Quando a gente fala de fome, não tem como não levar em conta a comida, mas a gente tem amor ali. A gente fala que, né, o nosso lema, o nosso slogan é transformando vidas através do amor, porque essas crianças são amadas. Muito além de dar comida, elas são amadas, elas sabem o que é o amor de Deus, elas sabem que tem gente que se importa com elas. Muitas crianças, no tempo que a gente esteve lá no passado, em novembro de 2021, elas falaram que é bom saber que tem gente do Brasil que gosta da gente. Então, se a gente faz uma ligação de vídeo e elas veem outras pessoas e elas ficam muito felizes porque oi, olá Brasil, olá, elas ficam felizes. Elas sabem que tem gente de outro continente que as ama e, acima de tudo, que Deus as ama, que elas podem ter uma vida difícil. E eu ouvi isso lá e isso me emocionou muito. Mana Lloyd, que é como eu era chamada lá, Mana Lloyd, a gente vai se encontrar no céu. E isso... Amém, que bom que eles têm essa certeza. Sim, isso é de consolar o nosso coração, porque a gente vê a nossa realidade, a gente vê tudo que a gente tem, as nossas possibilidades, e é constrangedor estar nesse ambiente, ver as dificuldades, mas, ao mesmo tempo, ver que o evangelho está dando frutos ali, ver que essas crianças, que essas viúvas, que essas pessoas estão se sentindo amadas por Deus e que muitos já são convertidos, já têm a certeza de que estarão na glória. Isso faz toda a diferença. Muito bom. Deixa eu te perguntar. Se uma pessoa de qualquer cidade do Brasil quiser que a equipe de vocês chegue até lá para compartilhar sobre o projeto, como que ela faz? Olha, se você está assistindo a gente, não, também quero fazer igual o pessoal de Belém, da IBMA, quero trazer Bom Samaritano, a gente precisa que você primeiro entre em contato conosco, né? Nós estamos no Instagram, pessoal aí da mídia. Como é que é o Instagram? O Instagram é Bom Samaritano Moçambique, tá? A gente vai colocar na descrição. Isso, o pessoal coloca aí. Nós temos também o Facebook, mas o que é a nossa rede mais ativa é o Instagram. A gente também tem e-mail, eu vou pedir para o pessoal colocar para não ficar difícil. Mas entre em contato conosco, manda um direct para a gente, e aí a gente vai conversar melhor, a gente vai explicar, a gente tem todo o interesse. Vai ser um privilégio também estar na sua igreja, estar na sua cidade, poder levar essa possibilidade para vocês. Então, só nos procurar e a gente vai fazendo esse contato. Foi o que nós fizemos. Exatamente. Nós não conhecíamos eles presencialmente, mas entendendo o reino, os trouxemos e, para a misericórdia de Deus, eles estão aqui em Belém compartilhando sobre esse projeto maravilhoso. Muito obrigado. Mas eu acho muito legal, eu
eu vibro, né? Ouvir a Lloyd falando, porque são pessoas, né? Pena que a Glaze não pôde estar aqui para falar, ver o Gabriel falando. São pessoas que Deus está trazendo, que acreditaram naquilo que eu passei para eles, e eles foram lá, viram, e não só viram, mas sentiram. E hoje essas pessoas têm me ajudado muito. Por isso elas estão aqui comigo em Belém, têm andado comigo, temos visitado várias igrejas. Isso seria só no Rio de Janeiro, nós montamos um programa, um culto lá, uma liturgia de culto lá no Rio de Janeiro, que temos uma banda de Michel Louvor que nos acompanha, dirigente do culto, o pregador, da recepção, desde a chegada dos membros da igreja. Então é bem legal, está dando certo. Nós vamos com roupa a caráter, e tem sido bem legal. E eu vejo que Deus está fazendo, abrindo o leque, e tem um grupo de pessoas, e eu sinto isso aqui em Belém, que tem gente que vai também entrar conosco nessa batalha, e porque aquele povo precisa muito. Então eu fico feliz em ouvir a Lloyd, o Gabriel, ver o coração deles. Eu sou grato. Essa equipe vai crescer, com certeza. Essa equipe vai crescer, essa equipe é uma bênção. Eles organizam a minha loucura, sabe? Que eu vou por aí pregando e eles vão ali só me acertando e organizando. Pastor, o senhor estava me falando das formas de ajudar o projeto. A caravana e as ofertas. Fale um pouco mais desses dois. Nós temos um desafio. Esperamos que seja curto e médio prazo, que é a compra de uma van. Já vimos o preço de uma van, custa R$89 mil, uma van 2017. Nós precisamos muito de um transporte. Primeiro, para facilitar nossas idas lá, dos nossos grupos para rodar. Segundo, para levar as crianças ao hospital, para comprar os alimentos, para atender a necessidade também das viúvas quando precisam ir ao médico. Então, há uma necessidade tremenda. E transporte lá é muito caro. Lá não tem Uber. Lá ninguém sabe nem o que é Uber, mas o transporte é caríssimo. Então, a van... Mas tem o My Love. Tem o My Love. O My Love é um transporte local, legalizado, é um caminhão de carroceria normal, onde de um caminhão se cabe 20, na carroceria vão 50, e vão em cima do outro, literalmente. Por isso o nome é My Love, que eles vão ali naquele, sabe? Naquele vai, vem, sai casamento daquele My Love. Por isso o nome é My Love. Mas nós temos outra necessidade, já compramos um terreno, pagamos o terreno, que foi uma doação que veio anônima dos Estados Unidos, de um brasileiro, mas nós precisamos muito construir o nosso orfanato. Então, deixo o desafio não só o povo de Belém, mas o povo do Brasil. Nós vamos deixar aí no vídeo a nossa conta do projeto, se você quiser, na compra da van e na construção do orfanato. Vamos precisar também enviar para lá pedreiros, eletricistas, encanadores, então pode nos procurar. Quem quiser ir numa caravana, eu sei que está bem disputado. Está disputado, graças a Deus. Mas se a pessoa quiser ir lá no projeto, ver pessoalmente, contribuir de alguma forma, como que ela pode fazer? É só entrar em contato com a gente, através a Lloyd, a gente vai deixar o e-mail, entrar em contato através do nosso Instagram, que a Lloyd ou outra pessoa que vai passar para mim, a gente vai conversar e ver uma melhor agenda e como montar essa caravana. Se Deus quiser, o ano que vem a gente pretende fazer 3 caravanas para lá. Então, quem sabe numa dessas você se encaixa. Então... Muito bom. Eu quero agradecer. Essa é a nossa inauguração do podcast. Estamos muito felizes por ter vocês conosco, por compartilharem sobre esse projeto, que é uma extensão do Reino de Deus, para um lugar que precisa tanto. Acreditamos que Deus tem muitos outros lugares nas nações que também precisam. E eu e você que está nos assistindo, não podemos de jeito nenhum ficar de fora do reino, de propagar o reino e ajudar em algum lugar. Amém? Que Deus abençoe a todos.